Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo já se completou, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Povo de Deus, na quarta-feira de cinzas, nós iniciamos um tempo litúrgico novo, o tempo da Quaresma, que nos prepara para celebrarmos dignamente os mistérios da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, bem como o período pascal. Nesse primeiro domingo da Quaresma, 3 palavras a partir do Evangelho nos saltam os olhos. A primeira é tentação. Jesus é levado pelo Espírito ao deserto, e ali ele é tentado durante 40 dias. Você imagina o que é ser tentado? 40 dias, 40 noites, 24 horas. Assim Jesus foi tentado por Satanás e venceu. Não cometeu pecado, porque cheio do Espírito ele estava, e cheio de propósito ele estava. Deus me enviou para pregar a boa nova. Devo estar preparado, santo, purificado, assim como o povo se purificou durante 40 anos no deserto. Nesses 40 dias, Jesus, ele se prepara para a missão. Na vida do cristão, a tentação, ela também se faz presente, assim como na vida de Jesus. Muitas pessoas falam assim: padre, antes, quando eu era do mundo, eu não era tão tentado. Claro que você não era tentado, porque você já era a própria tentação. Como é que você ia ser tentado? Mas depois que eu vim para a igreja, depois que eu mudei a perspectiva da minha vida, as coisas parecem que se tornaram mais difíceis, porque estou sendo mais tentado. Eu tento fazer o certo, mas como é difícil fazer o certo. Pois é, meu filho, é assim quem tem um propósito santo enfrenta a oposição de Satanás. Porque toda vez que nós temos um propósito santo, se levanta contra nós o inimigo, para tentar fazer com que nós sujemos a imagem de Deus em nós.
Por isso, minha gente, enfrentemos com o Espírito, com oração, as tentações que se impõem na nossa vida. E não adianta pedir a Deus para tirar a tentação da sua vida, porque Deus não vai tirar. Mas Deus, Ele vai te dar força para você vencer a tentação. Isso Ele vai te dar. No Pai Nosso, a gente reza assim: não nos deixeis cair em tentação. No Pai Nosso, Jesus não nos ensina a rezar assim: tira de mim, Senhor, as tentações. Somos maiores do que as tentações, e nós conseguimos vencer as tentações. Mas para isso é preciso nós pegarmos esse Evangelho de Jesus e encontrar nele a nossa força. E Deus nos deu a consciência de saber o que é certo e de saber o que é errado. Quando você é tentado, se você é uma pessoa que tem conhecimento da palavra, logo você vai perceber: opa, tem fumaça aí, então tem fogo, não vou me aproximar. Olha o que diz aqui o salmo que foi proclamado para nós na liturgia de hoje: mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Quanto mais eu conheço o caminho de Deus, quanto mais eu vou trilhando as veredas que Deus assim fez para mim, mais eu vou ter consciência do que é certo para a minha vida. E quando o mal se apresentar, eu saberei: isso não está certo. Só que muitas vezes o saber não se traduz no fazer. A nossa vontade não está fortalecida, a nossa consciência está esclarecida, mas a nossa vontade não o suficiente. E aí nós somos convidados a perceber que quanto mais nós mergulhamos em Deus, mais nós vamos tendo sabedoria para nos desvencilhar das armadilhas do mal, que são colocadas todos os dias para nós em nossa vida. Nós somos tentados. Agora, nós só caímos em tentação se quisermos, porque o pecado é uma ação livre e consciente. Eu sei o que é certo, eu sei o que é errado, mas eu quero fazer o errado. Ninguém peca involuntariamente. Se não tem vontade, não tem pecado. Se não tem consciência, não tem pecado. Para ter pecado tem que ter consciência, tem que ter vontade. E quando nós olhamos para a segunda leitura da carta de Pedro, ele vai dizer assim: Cristo morreu pelos pecados, para nos conduzir a Deus. Agora, toda vez que nós praticamos pecado, toda vez que nós caímos em tentação, sem o mínimo esforço de lutar contra, nós estamos desprezando o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sempre falo para as pessoas: o pecado feito, repetido e sem resistência a ele, é o escarnecimento da cruz de Jesus. É o mesmo que nós estivéssemos jogando pedra na cruz de Cristo. Tem muitas pessoas que até falam assim: nossa, parece que eu joguei pedra na cruz de Cristo. Mas como que você está agindo? O que você está fazendo? Você tem resistido às tentações ou você tem cedido com facilidade às tentações? Ah, padre, se tiver cheirosa, o cabelo arrumado, aí não resisto não, padre. Aí até fala assim, né? A carne é fraca, padre. Quem disse que remédio para a carne fraca é pecado? Desde quando? A grande questão, minha gente, é a não resistência. Quando a gente nem sequer faz força de não quero.
a gente simplesmente vai. Eles falam uma teoria que a rã, ela vai se adaptando à temperatura da água, até morrer cozida. E tem muita gente que vai se adaptando à temperatura do pecado, até ser morto por ele. Porque não cria uma resistência para com. E é muito importante isso, viu, gente? Sempre que você perceber que você está diante de uma ocasião de pecado, sempre que você perceber que você está em uma ocasião de tentação, lembre da oração do Pai Nosso. Não me deixe, Senhor, cair em tentação. Você está lá no seu trabalho, começa aquela rodinha de gente falando, fofocando. Você viu o que fulano de tal fez na festa? Tem namorado, mas o que você tem a ver com a vida dela? Vai cuidar do seu trabalho. O que você fez na festa também? Senhor, não me deixeis cair na tentação da fofoca. Às vezes quando você está no trabalho, uma grande empresa, todo mundo costuma... Não, eu não vou fazer isso. Eu quero fazer, porque está todo mundo fazendo. Mas Senhor, não me deixe cair em tentação. É esse espírito que Jesus nos convida a ter. E a Quaresma nos leva a refletir justamente esse espírito decidido em não mais pecar. Se vocês lerem o Salmo 50, segundo a tradição bíblica, é um salmo escrito por Davi. E Davi fez uma coisa muito grave. Ele se apaixonou pela mulher de Urias. E Davi era rei de Israel. Ficou louco de paixão pela mulher de Urias. E Urias, ele era soldado de Israel. Sabe o que é que Davi fez? O abençoado Davi? Vou mandar Urias para a frente de batalha, desguarnecido, e ali ele vai morrer. Ele morrendo, eu vou poder ficar com sua mulher. Em vida, Davi já ficava com a mulher de Urias. E mandou Urias lutar numa batalha invencível para que ele morresse, para que ele pudesse ficar com a mulher de Urias. E depois bate um arrependimento tão grande em Davi, que ele escreve o Salmo 50, que é um salmo penitencial. Lavai-me todo inteiro do pecado, purificai-me. E aí Davi ele pede, dai-me, Senhor, um espírito decidido. Um espírito decidido para quê? Para não mais voltar a fazer o que ele fez, com tanta facilidade. É isso que nós temos que pedir a Deus, um espírito decidido. Cada um de nós aqui temos que ter um propósito espiritual. E o principal propósito do cristão é o céu. Eu quero chegar ao céu. Eu quero estar junto de Deus, eu quero a salvação. Nada, portanto, vai me desviar desse caminho. Porque se eu não tiver um propósito, para onde o vento me levar, eu estou indo. E vou me tornando uma pessoa permissiva. Tudo pode, desde que eu seja feliz. É o que acontece no mundão. Você está feliz, meu filho? Eu estou. Mas o que você está fazendo está certo? Está não. Mas você está feliz? Estou. Então tá bom. Aí a gente vai se enganando. Nós vamos dando corda ao pecado, até sermos amarrados por ele. Porque São Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Você não é bobo quando você resiste a uma tentação. Porque para muita gente é bobiça isso. Lá na empresa todo mundo sai lá, faz o happy hour, não tem regra não. Pode pegar quem, pode pegar cerveja, pode pegar mulher, tudo. Vai ficar só entre nós. Vai entre nós. Cuidado com isso, gente.
Se eu tenho propósito de santidade, se eu tenho propósito de céu, se eu tenho propósito de ser uma pessoa de caráter, eu vou resistir às tentações. Está todo mundo adulterando os preços para mais. Mas está correto você fazer isso? Padre, eu preciso, mas é necessário. Você vai vender o seu caráter por R$30, por R$100, por R$200? Seu caráter vale mais do que isso. O céu vale mais do que isso. Primeira palavra que eu digo para vocês é isso, minha gente. Resista às tentações com muita força de Deus. Assim como Jesus foi, assim também você é. Para pensar, quais são as últimas tentações que você tem enfrentado? São várias, são muitas. E são muitas tentações que o padre também enfrenta, que um homem casado enfrenta, que uma mulher casada enfrenta. Outro dia até escutei uma história de uma pessoa falando o seguinte: padre, depois que eu coloquei a aliança na mão esquerda, meu filho do céu, que problema que eu arrumei para a minha vida. Mas não era o casamento que era o problema para a vida dele, não. É que não parava de chover proposta de: vem ficar comigo. Não, isso é verdade. Assim também deve acontecer com as mulheres, né? Assim também deve acontecer com os padres, né? Claro que as coisas não se resumem somente no pecado afetivo sexual, mas apenas o exemplo que eu estou dando aqui. Mas olhe para frente, que você sempre vai perceber que quando você dá trela para a tentação, o final é trágico. Não tem final feliz para quem cede à tentação. Não tem. E você sabe disso. Mas é aquele ditado, né? A gente quer pagar para ver. Vamos ver até onde vai dar isso. Vamos tentando engambelar aqui e ali. Mas entenda que a Deus ninguém engana. E a salvação é individual. E você tem que pensar na sua salvação. Você tem que pensar no seu caráter também. E outra coisa, Jesus morreu por conta dos nossos pecados. Porque nós ainda pecamos. O nosso coração deve doer, mas doer no fundo, quando nós pecamos. Porque é como se nós estivéssemos invalidando o sacrifício da cruz. É uma ofensa à cruz o nosso pecado. Por isso que uma das coisas que deve te ajudar a vencer a tentação é o sentimento penitencial. O que é o sentimento penitencial? Não posso ferir o coração de Cristo, porque Ele foi ferido para que eu não fosse ferido. Ele foi morto para que eu não morresse. Ele foi pregado numa cruz para que eu não fosse pregado pelos meus pecados. Essa lógica da cruz já é um grande incentivo, uma grande força para a gente resistir à tentação. Mas, mesmo resistindo, mesmo rezando, mesmo orando, mesmo adorando, mesmo indo à missa, nós não estamos isentos de cair em tentação. Porque não tem ninguém aqui que é perfeito. Eu não estou imune de cair em tentação. Assim como ninguém de vocês está imune de cair em tentação. Aí que vem a segunda palavra. Lutei, Senhor, mas eu caí. Não permaneça no chão. Erga sua mão e peça a Deus misericórdia. E junto com misericórdia, você vai dizer: Senhor, converte meu coração. Porque foi isso que Davi fez quando ele caiu em si. Senhor, converte meu coração, torna-me limpo tanto quanto a lã, tanto quanto a neve. Purifica-me, Senhor. É o processo de conversão. Eu errei, sim. Mas eu não errei
de forma deliberada, de forma negligente, de forma sem lutar, eu não consegui resistir. Aí você vai lembrar que tem um Deus benigno, que tem um Deus bom, como vai dizer aqui para nós o Salmo: sois misericórdia, sois bondade sem limites. Deus não te abandona quando você cai. Deus não te abandona quando você peca. Deus não te chuta para longe quando você erra, porque o mundo é assim, minha gente. Ele é permissivo. Você pode fazer tudo, mas quando você cai, você vira um lixo. Você é um nada. Todo mundo te coloca para escanteio. Ninguém quer saber mais de você. Repara como que o mundo é. Te incentiva ao pecado, te incentiva o erro. Quando você cai, você chacota todos que riam com você, que te incentivavam ao pecado, agora te abandonam. É como uma analogia que o Padre Léo fazia do papel higiênico. Quando está novo, nossa, é valioso. Quando está usado, nem para reciclagem serve. Assim é o mundo, permissivo e cruel. E como que Deus age? Com misericórdia, com bondade, porque Ele sabe que o seu pecado não é maior do que a imagem dele que está cravada na sua alma. Por isso, olhe para si. Se caiu em tentação, Senhor, converte o meu coração. Eu não quero mais voltar. E o tempo está abreviado. Não pense que nós temos muito tempo, não. Porque o que é que nós temos da vida? Somente o agora. O passado, ele foi escrito, está registrado, mas nós não vivemos no passado. É uma memória, não é um lugar. O futuro piorou, nós nem sabemos se vai acontecer. O tempo é agora. E é por isso que Jesus fala: o tempo se completou, o reino de Deus está próximo. É uma chamada de atenção. Hoje é a minha conversão, hoje é a minha mudança de vida. Eu vou parar de enrolar, eu vou parar de deixar para amanhã. Eu vou ser fiel hoje, eu vou ser transparente hoje, eu vou ser educado hoje, eu vou ser de Deus hoje. Hoje eu decido não mais. Pela cruz de Cristo e por quem eu sou. Pela cruz de Cristo, que lá foram pregados meus pecados. Por Jesus crucificado, que por mim morreu. Eu não quero mais pecar. Pelo voto que eu fiz no altar, junto com a minha esposa, eu não quero mais pecar. Quero ser um bom marido. Quando o padre, ele deita, depois ele ajoelha, e o bispo reza sobre ele, e ele se levanta: padre, bem, ali é para a vida toda. Pela decisão que eu tive, eu quero ser fiel a essa decisão. Eu quero ser um padre fiel. Eu quero ser um esposo fiel. Eu quero ser um filho que honra pai e mãe, hoje e agora. Você pode, eu posso, eu pequei, eu errei. Sim, isso ficou no passado. Como vai dizer São Padre Pio: entreguemos o nosso passado à misericórdia de Deus. Entregue o seu passado à misericórdia de Deus. Os seus pecados, os seus erros, as suas fraquezas, as vezes que você não foi o suficientemente forte e esclarecido para vencer o pecado. Esse passado você vai entregar à misericórdia de Deus. Porque você não pode deixar o seu pecado te afastar de Deus, porque é isso que Satanás quer. Quantas pessoas pensam assim: eu não sou digno, padre, eu não sou digno de receber a comunhão,
Eu não sou digno de estar na presença de Deus. É isso que o diabo quer que você fala, porque você vai se afastando. Confesse, se arrependa, converta e volta, porque Deus é aquele Pai pródigo, aquele Pai misericordioso, que de braços abertos está para poder acolher o filho, que nem a comida dos porcos pôde comer. Mas lembremos, não abusemos da misericórdia de Deus, porque Deus é misericórdia, mas Deus também é justiça. Mas nós temos um Deus que é bondade sem limites. Levanta do teu pecado, deixa Deus te purificar das suas imundícias, e a partir de hoje, de agora, não mais voltar aquilo de antes. E São Pio, ele também vai dizer: entregue o teu futuro à providência de Deus. Deus provê, Deus proverá, que nada há de faltar. E o teu presente, entregue ao amor de Deus. É isso que dizia São Padre Pio de Pietrelcina: passado, presente e futuro. Não existe pecador sem futuro, já dizia São João Paulo II. Todo pecador tem futuro, se ele se arrepende, se ele se converte. Há tempo, agora é o tempo. Não é amanhã, não é ontem, mas é agora. Converta-se, convertemo-nos. E por último, fé. Jesus fala: convertei-vos e crede no Evangelho. É crendo no Evangelho que nós resistiremos às tentações. Se cairmos em tentação, nós não permaneceremos no pecado, mas nós renasceremos em Deus. É isso aí, meus irmãos. Que Deus nos abençoe e que correspondamos à misericórdia de Deus, que sejamos melhores do que nós não conseguimos ser, que tenhamos mais força para viver o processo da nossa vida. Tem uma frase muito famosa, né? Que diz assim: quem tem um propósito, suporta o processo. E se o meu propósito é o céu, eu tenho que suportar o deserto das tentações. Eu só suporto os desertos das tentações cheio do Espírito de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Confiantes nesse Deus, bondade sem limites, apresentemos as nossas preces. A cada prece rezemos: Senhor, não nos deixeis cair em tentação. Senhor, não nos deixeis cair em tentação. Iluminai vossa Igreja, os seus ministros e todos os fiéis, para que escutem e acolham de coração aberto o apelo que este tempo quaresmal nos faz, a fim de anunciarmos a mensagem de conversão e a necessidade de vida nova. Nós vos pedimos: Senhor, não nos deixeis cair em tentação. Dai sabedoria aos nossos governantes, para que, motivados pelos ensinamentos de seu Filho Jesus,
Comprometam-se com a promoção do diálogo, da fraternidade e da paz, rompendo o muro da divisão, da corrupção e da desonestidade, nós vos pedimos. Senhor, não nos deixeis cair em tentação. Conduzi cada um de nós neste tempo quaresmal, para que cultivemos mais a oração, usemos com desprendimento dos bens de que dispomos, sendo solidários com os necessitados, nos preparando verdadeiramente celebrarmos a Páscoa. Nós vos pedimos, Senhor, não nos deixeis cair em tentação. Deus Pai de bondade, derramai sobre cada um de nós que estamos aqui na Igreja Matriz, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, um espírito decidido a não mais ofender o sacrifício da cruz pelo pecado. Dai constância ao nosso coração para perseverarmos na graça da santidade, no bom propósito que Deus colocou no coração de cada um de nós. Que Deus seja a sua força, meu filho, para vencer esse diabinho que está aí te tentando. Sabe, quando você está lá tranquilo, sossegado, aqueles maus pensamentos que atormentam, aquelas palavras más, ou aquelas pessoas à sua volta, que Deus te ajude, te fortaleça a não cair em tentação, e que o espírito de penitência nos ajude a isso. Escute, Senhor, a nossa prece e ajudai-nos na nossa luta diária em permanecermos fiéis ao Teu santo Evangelho. Por Cristo